Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, mãe de 2, antropóloga e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje eu converso com a Carol Trentini. A Carol é modelo internacional, com uma carreira incrível. Eu sou super fã. E eu conheci a Carol pelo marido dela, o Fábio, uma vez quando a gente estava no avião, voando. Vocês vão escutar toda essa história, tá? Agora aqui no podcast, no nosso episódio. E eu fiquei muito fã da Carol, não só pelo trabalho dela maravilhoso que ela faz, pela humildade, né, que ela tem, pela generosidade de espírito e presença, mas eu gosto muito da maneira que ela é mãe e que ela é cuidadora dos filhos. Eu me identifico com as dúvidas que ela tem e eu também gosto muito da maneira zen e tranquila que ela passa também nas mídias sociais dela, no Instagram, de novo, com muita humildade. Então, o meu papo com ela hoje tem tudo a ver com a questão de ser mãe, com a carreira dela como modelo internacional, saindo do Brasil muito cedo. E a gente também fala no quanto a gente se identifica criando 2 meninos, hein? Então, eu espero que vocês gostem o meu papo com a incrível, maravilhosa Carol Trentini. Primeiro de tudo, parabéns, porque ontem foi seu aniversário. Ah, obrigada. Canceriana raiz, né? Quantos anos você fez? Você pode divulgar? Claro, fiz 34 anos. Ai, você é muito nova! Ai, parabéns pra você, né? Pelo amor de Deus, gente. Harvard. Ah, meu Deus, olha só. Pelo amor de Deus. Chiquíssima, gente. Mas você vê, né? A Mica não se aguenta. Ela quer fazer live, ela quer divulgar. E eu fico muito mais… Eu tenho um pouco… Eu não sei como que você é com… Se você comemora conquistas abertamente ou se você é mais do tipo que… prefere não divulgar? Eu sou um pouco mais na minha também, te entendo. Aliás, eu estava falando sobre isso com meu marido hoje mesmo, sobre eu no começo da carreira, enfim, quando eu mudei para Nova York, eu estava pensando, tipo, lá no comecinho, o quanto eu não falava para absolutamente ninguém, nenhum trabalho que eu pegava. Eu chegava na agência, mal falava inglês, mas eu brigava, falava, gente, não contem para ninguém esse trabalho, tá? Por favor. A gente vai contar depois que sair, depois, porque assim, eu sempre já tinha isso em mim. Vão me cortar fora da revista, ou na fila do desfile vão me cortar do desfile, sempre com essa sensação. Exatamente. Então, assim, eu tenho muito essa sensação igual, né, de falar, putz, se eu falar, será que vai ser tirado, né? Será? E aí eu acho, e é uma coisa que não é muito racional, assim, no sentido, porque é uma preocupação com os outros, né? Total. Então não você é se preocupar saudável. com que os outros… não é nem um pouco saudável, gente. Nunca me fez bem isso, não. Mas você mudou isso, Carol? Você acha que você mudou com o tempo? Não, eu ainda sou assim em tudo. Em tudo, eu tenho medo, eu falo… qualquer coisa que a pessoa vai dividir comigo, por exemplo, alguém próximo, ou meu marido fala… tô pensando em fazer isso, ou tal projeto, ou tal coisa. Eu falo, primeira coisa, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Tipo assim, eu sou muito de segurar até a hora certa, sabe? Mas mesmo como você falou, já é uma coisa confirmada sua, né? A gente espera, tipo, ou não, né? Tipo… Sim. Mesmo assim eu sou um pouco mais de, sei lá, eu não sou totalmente aberta, assim, mas eu sou assim até hoje, não é uma coisa que eu me curei, digamos assim. Isso, e tem tanta coisa que eu quero te perguntar, porque você sabe que você foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato quando eu pensei no podcast, falei, preciso falar com a Carol. Sério? Eu amo seu Instagram, eu amo seu conteúdo, eu acho que você é luz e tranquilidade. Ou pelo menos passa pelo Instagram, né, amada? Pelo menos o que ela… Mas eu acho que mesmo os perrengues, eu acho que você é sincera no perrengue, sincera na maneira que você pensa na maternidade, nos meninos. E eu queria falar que para as pessoas que não sabem, a primeira vez que, na verdade, eu te conheci pelo Fábio, né? Muito boa essa história, Gabi. Eu amo essa história. Amo. Gente, você vai contar? Conta. Não, porque assim, eu viajando com o Jack tinha 1 aninho, e aí eu comprei 2 lugares para viajar para o Brasil de Nova York. E eu suando frio, e a gente compartilha, né, essa coisa de viajar sozinha com as crianças no avião. Total, Como que você falava? Onde você queria ir? Você queria ficar no banheiro o tempo todo?
Não, tipo, quando a gente viajava, nossa, viajando com as crianças, quando o Fábio me contou dessa história, eu falei, primeiro que na noite anterior, a semana anterior, eu já não durmo, já fico em pânico, porque sim, eu quero chegar já escrito assim, tatuada, desculpa por ter tido filhos e ele estar neste voo, que você talvez queira descansar, ler seu livro, beber seu vinho, pelo amor de Deus, me desculpa que a gente surgiu da sua vida, tipo, fico péssima, então… Ai, meu Deus. Eu acho que o Fábio já tinha isso dentro dele quando ele te conheceu naquela situação. E aí eu sentei, e aí era o meu lugar, daí eu botei o Jack no meio, e aí o Fábio sentou, daí eu já comecei, desculpa. E ele, não se preocupe, eu tenho filho pequeno, quando a gente viaja é a mesma coisa. Foi, assim, um amor de pessoa, eu fiquei impressionada, assim, né, tipo um homem, um pai, ultra mega prestativo, me acalmou, e aí no final eu descobri… Ele falou, eu tenho um filho, o nome do meu filho é Bento. Eu falei, eu sei quem é seu filho, pelo amor de Deus. E eu sei quem é sua esposa, e eu sei de tudo. Mas eu achei que, assim, ele me deu uma tranquilidade. E ele dormiu o voo inteiro, porque eu não dormi, né? Eu fiquei acordadona, preocupada com o Jack. O Jack até fez cocô na fralda, e eu não troquei. Deixei ele dormindo, com medo de acordar ele e trocar ele. Eu entendo. E aí você finge um costume ali, que, né, tá tipo tudo certo. E aí o Fábio, ele tava com o negócio, sabe, que bota no olho, com o headphone e com o negócio no pescoço, e ele dormiu tranquilão e me deixou tranquila de eu estar viajando. E aí eu fiquei muito fã, e aí quando a gente começou a se comunicar, você falou que quando vocês também moravam em Nova York, você tinha esse lance de viajar. Qual foi a pior viagem que você já teve, assim, com os meninos? Porque eu aposto que eles nem eram tão mal, era mais assim, a sua sensação de que alguma coisa podia ir mal. Não? Eu faço um cálculo bizarro, assim, de tipo listas, e tipo assim, a lista das últimas coisas, porque tem coisas que você não bota na mala 2, 3 dias antes, tem que colocar no dia, né? Tipo, sei lá, lanchinho, isso e aquilo. Então eu fazia minhas listas e tal. Eu acho que o pior foi uma viagem que a gente já tava com os dois. E, assim, eu assim, no esquema, né, me achando, porque tinha dado tempo de tudo, era um voo tarde, era um voo durante a noite, então, assim, tudo ali na minha cabeça, aquele sonho, eu ia botar, o Benoit pequenininho ainda no meu braço, né, viajando comigo, e eu tinha acabado de, o Benoit ia fazer 2 anos, ele tinha um ano e 9, eu acho, e ele tinha acabado de desmamar, ele desmamou com 1 ano e 8 do meu peito. E eu, tá, mamadeira e tal. Foi um perrengue. Eu sei que, assim, antes de decolar, tipo, aqueles 40 minutos que a gente fica entre… Ele começou e ele tava com sono, e eu espertíssima, segurei ele. Só que ele ficou com tanto sono que ele não conseguia dormir. Então, tipo, choradeira. Na hora, eu falei, Fábio, eu acho que eu vou tirar meu peito, vou voltar a dar de mamar. O que eu faço? Pelo amor de Deus, é a hora. Ele falava, amor, pelo amor de Deus, calma. E eu, né, tipo, pedindo o fone da aeromoça pra falar, desculpa, gente, tô nesse voo, meu filho não para de chorar, eu também não sei porque eu tive filho, tipo, já preparada para dar todo um discurso, mas aí eu consegui fazer com que ele dormisse e eu não dei o peito. Chorei. Mas ele dormiu. Não, gente, muito ruim, a sensação é muito ruim. Volta o leite. Gente, volta o leite, todo aquele trabalho psicológico que a gente fez, imagina, para esses 40 minutos aqui, para as pessoas não sofrerem, tipo, eu odeio fazer os outros ser um motivo de desconforto do outro, sabe? Sim, eu sempre odiei. Eu sou assim desde a minha infância, eu sou tipo assim, desculpa por estar aqui, desculpa por existir, desculpa por chegar aqui na casa da minha tia e entrar na piscina, tudo pedindo desculpa por tudo, sabe? Que coisa, né, gente? Mas foi assim, você consegue identificar se foi algo assim, tipo, esse era o seu papel na sua família sempre, porque era a sua personalidade, ou seus pais também eram assim? Você consegue identificar da onde? Então, a minha mãe criou 3 filhas sozinha, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 1 aninho, então eu cresci sendo educada pela minha mãe e minhas irmãs. E eu acho que por ser essa educação mais do interior, a gente tinha… O sinônimo de educação era não pedir nada na casa do vizinho, não, né? Não, sabe, tá com sede, fica com sede. Tipo, basicamente, tipo, aceito o que te oferecem, mas não peça muito. A gente foi… Não de uma maneira… Tipo, seja grata, agradecida. Exatamente, mas não era uma coisa que…
sabe? A gente foi criada mais tímidas mesmo, como é, assim, nesse sentido, na casa dos outros. Então, é uma coisa que eu carrego comigo, assim. Eu lembro que, imagina, chegando no começo da carreira, tendo que dividir apartamento com as meninas, tanto aqui no Brasil quanto fora, cada um meio que disputava o seu espaço, e eu era tipo assim, a pessoa que pegava uma margarina dela porque ela era boba no começo, sabe? Eu era essa pessoa que não reivindicava minhas coisas, nunca fui a barraqueira, sabe? Sempre preferia a paz do que ganhar, sabe? Então é uma coisa que eu trouxe comigo. E suas irmãs também são assim, ou as personalidades são diferentes? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho disso. Aliás, a gente até trabalha, eu acho que as 3 trabalham em terapia isso hoje em dia, mas a gente melhorou um pouco, mas essa característica é uma característica nossa e da nossa mãe também, assim. Sim, inclusive até, bom, eu quero escutar primeiro, uma das coisas que eu tenho muita curiosidade é saber do seu começo morando fora, tão jovem, né? E aí depois, como mãe morando fora, e aí depois voltando para o Brasil e durante o Covid, mas até uma das coisas que você está falando bastante ultimamente é o que aconteceu com a sua mãe. Né? E eu imagino que também deve vir disso que você está descrevendo, de sempre querer ajudar e de não querer incomodar ninguém, de ser uma pessoa boa. Total, e inclusive entre nós e com os outros, né? Porque minha mãe também, ela ficou com essa coisa das entrelinhas quando ela sofreu o golpe, não vou incomodar as outras irmãs, ou não vou expor ela. Então a gente ficou uma coisa muito totalmente a ver com isso, dessa coisa de querer também, né? Imagina, ela deu tudo. Nossa. Exatamente, e ela foi dando, né? E assim, imagina, dando pra filha dela, ela achou que, obviamente, ela dá a roupa do corpo dela pra mim, né? Sim. Então, só explica para as pessoas, só para as pessoas saberem o que rapidamente, assim, o que aconteceu. Tá. E também podem ir na sua rede social, no seu Instagram e saber de toda a história. Sim, né? Sim. Então, a minha mãe sofreu um golpe pelo WhatsApp de uma pessoa que se passou por mim, com foto minha e dos meus filhos, e pediu dinheiro. E minha mãe tinha acabado de vender a nossa casa de infância, lá na nossa cidade. Minha mãe não, né, era o primeiro dinheiro significativo, assim, que ela tinha na conta dela. E ela vendeu a casa e o carro, porque ela não tá mais dirigindo, ela tá com 70 anos. E dali o dinheiro caiu na conta. 2 semanas depois, uma pessoa entrou em contato, se passando por mim, e pediu vários Pix e vários TEDs, e enfim, foi uma bola de neve. E minha mãe simplesmente raspou a conta dela e, não contente, fez 2 empréstimos que ela está pagando. Ela tem 70 parcelas para pagar, 75 parcelas. Então, foi isso, assim. Essa coisa da gente ser criado com pouco também ajuda, eu acho, em todos os departamentos, porque nesse caso eu acho que a gente deu uma chacoalhada, assim, porque é muito desesperador, né? Muito. Mas na hora eu penso, meu Deus, ninguém colocou minha mãe em carro nenhum, mandou ela para lugar nenhum. Então, a gente ficou com essa de, graças a Deus, ela tá bem e tal. E minha mãe é super de boa. Minha mãe é a pessoa que, né, graças a Deus, eu e minhas irmãs conseguimos conquistar muita coisa, né, na nossa vida adulta e dar uma vida confortável para ela. Mas a minha mãe ainda hoje vai ao supermercado e pesquisa o preço do extrato de tomate, sabe? Assim, tipo, ela é essa pessoa. Então, ela falou, filha, a mãe consegue, tá tudo certo, esse dinheiro não era para ser meu mesmo, e Uau. Tudo mais, que eu fico incomodada, porque daí vem um negócio dentro de mim aqui que falou, como que não era para ser teu, você trabalhou a vida inteira para ter esse dinheiro, né? Enfim, mas foi isso, e a gente ainda tá tentando, né, tá na justiça, enfim, pelos direitos dela e da pessoa idosa, né? Isso, mas foi assim, isso. É uma coisa que foi tão importante também ouvir a história, você contando, porque eu acho que ajudou muitas pessoas, inclusive, assim, agora, toda vez que eu recebo o WhatsApp dos meus pais falando, agora eu troquei o telefone, eu não sei o que lá, a primeira coisa eu ligo para eles, e eu não tinha esse hábito tanto, sabe? Sim. E eu acho que é um hábito que, quando você compartilha uma história assim, acho que as pessoas fica mais na cabeça de todo mundo como um alerta, né? Certeza. Diariamente eu recebo mensagem, diariamente, Sério? assim, às vezes várias Pedindo. por dia, falando de, nossa, salvou a vida da minha mãe, da minha avó, do meu marido, eu contei a história da sua mãe, então, tipo, é uma coisa que eu falei, olha, já que vamos tentar fazer alguma coisa, porque é muito desesperador, você se sente muito invadido, né? Quando alguém faz isso com você, eu falei, pelo amor de Deus, pelo menos vamos tentar alertar as pessoas para não acontecer com
com elas também, né? Isso é uma coisa tão diferente de quando a gente estava crescendo, né? Eu sou um pouco mais velha que você, então não vou... Enfim, só alguns anos. Mas quando você se mudou, quando você foi morar fora, jovem, você já aconteceu alguma coisa com você que você sentia essa questão, como você descreveu, né? Se sentia invadida no sentido de tinha que ficar muito esperta para pessoas que poderiam tirar vantagem? Era algo conversado na vida de modelos tão jovens, né? Que saíram de casa assim tão jovens. Era algo conversado? Ou você acha que evoluiu muito a indústria em termos de se poder falar sobre medos e acertos e erros? Eu acho que evoluiu muito, eu acho que tudo levou... Eu acho que assim, inclusive os perrengues, né? Os perrengues de hoje são diferentes dos perrengues que a gente passava, porque a gente primeiramente assim, não se comunicava com a família direito, a gente comprava um cartão, né? Aqueles cartões, não sei se tu é dessa época, quando comprava cartão e ficava no orelhão ligando, enfim, tinha um horário específico para ligar para casa. Não tinha, né, Google ou qualquer tipo de telefone para se locomover na cidade, enfim. Então, esses perrengues... Mas era, eu acho que uma coisa que a gente já sabia que ia ter que passar, né? Então, a gente aprendia, foi, assim, muito difícil no começo. Principalmente o começo por não falar inglês, né? Em Nova York, para mim, foi, assim... Foi desesperador e me despertou algo, assim... quase, não uma revolta, mas quase uma gana, assim, sabe? Tipo, porque imagina, eu tava na flor da idade, tudo que eu queria era, obviamente, trabalhar, mas também me relacionar com as minhas amigas, né? Então, e você na adolescência... Quantos anos você tinha, Carol? Quando eu fui, 15 anos, pra morar, já fui pra morar com 15. Muito E aí fui pro apartamento da agência, a maioria russas, né? Na minha época, quando eu comecei, tinha muita russa, tinha australiana, tinha inglesa, então... Geralmente, e também a maioria delas, a primeira língua era o inglês, né? Das canadenses, enfim. E eu me sentia totalmente para fora do grupo, né? Então, isso me despertava algo de querer aprender, de querer me virar. E também pensava, nossa, tipo... Que coisa não poder ter, não ter acesso assim fácil ao inglês no Brasil, né? Principalmente numa cidade pequena, né? De classe baixa, né? Que foi onde a gente cresceu, como a gente cresceu. Mas me despertou isso e fez com que eu quisesse aprender, sabe? Então, eu acabei aprendendo relativamente rápido, assim, a me virar, a falar. Meio sobrevivência. Exatamente, sobrevivência total. E sua mãe não ficou com né, o coração na mão quando você foi... Eu fico pensando assim, os meus, né, a gente tem mais ou menos filho na mesma idade. O Jack tá com 7, o Noah com 4. Quantos anos tá? O Bento tem, que vai fazer 8? O Bento tem 7, o Bento tem 7, vai fazer 8, o Benoit fez 5 agora. Fez 5 então agora, então... Muito... Eu fico pensando, eu tenho que levar e deixar eles na escola, porque eu nem aguento, às vezes eu tenho amigas aqui no bairro que falam, eu levo e pego. Eu falo, não, eu levo e pego. Eu fico pensando, imagina sair da minha casa e ir morar fora. Tipo, a sua mãe não ficou com o coração na mão? Ficou muito assim, e olha que minha mãe foi dando tchau para as filhas muito rápido, porque uma foi para a faculdade, né, morar fora da cidade, aí a outra foi em seguida e eu fui junto. Quando ela pensou que que teria mais uns 3, 4 anos comigo, eu fui. Mas eu queria muito ir, assim, não era um sonho de ser modelo, não sonhava, não almejava nada disso, mas quando rolou a oportunidade eu falei, eu quero muito ir, por mais medo que eu tivesse, assim, eu dormi com a minha mãe na mesma cama desde que meu pai faleceu, então eu, bebezinha, fui dormir com ela até eu me mudar de casa, até os 14 eu dormia na cama com ela, então eu era extremamente dependente dela, emocionalmente, enfim. Então, só que eu não sei porquê, quando eu viajei e vi o que era, como talvez seria a oportunidade e tal, eu gostei muito, sabe? Então, eu insistia muito para ela, assim. E, obviamente, antes de eu me mudar para Nova York, ela fez minha primeira viagem comigo, que foi para o Japão. Então, ela conheceu as agências, obviamente não falava, né, nem japonês nem inglês, mas ela sentiu o suporte que minha agência dava, minha agência do Brasil, que quem cuida de mim até hoje, né, que é meu cunhado. Então ela sentiu que eu queria muito aquilo, que talvez eu acho que se ela tirasse isso de mim eu não seria tão feliz, enfim. Até hoje ela fala, não sei como eu deixei, se seu pai estivesse vivo, eu acho que ele não deixaria você ir, você ser modelo. E como foi, assim,
te fizeram uma proposta? Como que foi essa descoberta? Porque você falou, não era o seu sonho ser modelo, mas você sabia que você queria fazer alguma coisa diferente, conhecer lugares diferentes? Então, na verdade, foi um curso de modelos que estava acontecendo na cidade e eu não estava interessada a princípio a fazer, mas aí uma pessoa do curso me viu na rua, que eu estava saindo de uma loja e falou, ai, nossa, você tem tanto perfil e tal, por que você não faz o curso? Eu falei, não é caro, a gente não é uma coisa que a gente vai encaixar agora no orçamento, um curso de modelo, né? Tipo, não faz o menor sentido. Aí ele falou, o curso também oferece rifa para quem não consegue pagar, enfim. Aí vendi minha rifa para pagar o curso e a viagem para São Paulo. E aí, quando eu fui para São Paulo, fiquei assim, eu sempre falo que eu cheguei numa época certa, porque eu nunca fui a menina, aquela que, nossa, ela tem muito jeito de modelo, ela é tão bonita. Nunca fui essa menina do bairro, da cidade, sabe? Mas na época que eu comecei, o meu perfil estava muito em alta, que é aquele bird face, que eles falavam, tipo, que era uma cara de passarinho. Então, eu cheguei na hora certa, não, sabe? Não, mas você é maravilhosa. Para, bird face, nunca ouvi isso. Não, mas era da minha época, essas meninas, tipo, estavam fazendo muito, estavam dando muito certo. Então, eles estavam procurando esse perfil de menina, sabe? E quem eram exemplos disso? O que seria um bird face, assim, pra eu entender? A carinha mais redondinha, o nariz mais empinadinho, o olho mais redondo. Entendi. Um pássaro, amada. Um pássaro. Uma cara de pássaro. Pensa, um pássaro, piu-piu. O piu-piu, tá bom, pintinho tipo amarelo. Isso, ok. Isso, eu já tô pensando nos pássaros exóticos e tal. Não era época. Era um pássaro comum mesmo. O pássaro normal. Tá. E aí eu falo, né, que eu cheguei na época certa e tava muito rolando, assim, pra esse meu perfil. Então, eu falo que eu acho que se hoje eu começasse, talvez não seria, não me daria bem, talvez, sabe? Ou antes Sim. ou depois, não sei. Eu tava na hora certa, quando estavam procurando o perfil de menina que eu me encaixava, enfim. E rolou, assim. Aí cheguei em São Paulo, amei a cidade, morri de medo, chorava para pegar ônibus. Eu lembro até hoje um ônibus que eu pegava muito, que era o Lapa 85BR. Eu chorava pegando esse Fantástica. ônibus. E ia para Santo Amaro, chorando no ônibus, voltava chorando, mas eu queria, tipo, era teimosa, era mais por teimosia. Eu falava, gente, já que eu tô aqui, eu vou fazer isso e vou até o final. Então, assim, morrendo de medo com aqueles mapas em São Paulo, me joguei, assim. E aí eu fiquei pouco tempo em São Paulo e daí, como eu falei, fiz a minha primeira viagem com a minha mãe pro Japão. E no ano seguinte já estava morando em Nova York. Em Nova York. E onde você morou em Nova York logo que você foi? Logo, eu morei na 30, entre a Lexington e a Park, que era um apartamento da agência, tipo térreo, que era rato, assim... Sempre tinha rato pelo apartamento, era uó. Algumas coisas nunca mudam. Nunca mudam, exatamente. Morei na 30, depois fui morar na terceira, entre a 24 e a 25. Nossa, tudo. Tudo, imagina. Lembra todos os seus endereços. Tudo. Depois fui morar na East 7, com a Avenida A, pertinho da Miss Lily. Super, mas não era corrida, era super perigoso. Era assim, eu e minha amiga que morou comigo, a gente foi roubada, tipo, 3 vezes. A gente comprava uma bicicleta, tipo, no Kmart. Não tinha lugar para deixar, roubavam toda semana roubavam uma bicicleta. Sério mesmo? Uau. Aí a gente desistiu da bicicleta, enfim. Aí depois das 7 morei aí eu comprei meu primeiro apartamento, sozinha. Aí eu morei na Bowery com a Spring. Chique! Chiquíssima, super downtown ela. Super. Aí depois desse foi quando eu fiquei na 11 com a primeira e a segunda, que era a coisa mais deliciosa do mundo, até a gente vender. Ano retrasado a gente vendeu o apartamento. E você falou, né, que é o seu cunhado que sempre cuidou, que sempre a agência que cuidou. Você acha que você deu sorte em termos de ter uma agência que sempre te deu apoio? Ou você acha que essa é uma história que acontece com a maioria das pessoas? É de ter mesmo agências que apoiam?
mudam? Porque parece que, no seu caso, você está com a mesma agência por tanto tempo. Isso é normal Sim. na indústria? Ou... Eu acho que é normal, assim, eu conheci a minha agência, né, que é uma agência muito séria, e as agências que eu conheço são as agências sérias, são pessoas sérias, mas eu acho que eu não conheço o lado B, assim, sabe? Dessas que um nome X, Y, tanto que eu recebo muita mensagem falando, tal agência, eu acho que tem, hoje em dia, ainda mais como a indústria e o mercado cresceu muito nos últimos anos, tem muita agência, né? Mas o normal, o comum é você achar, né, estar numa agência e continuar com ela se você se der bem com o seu booker, porque não é só a agência, né? É o booker, assim, que conta muito. Nova York, por exemplo, eu mudei de agência muitas vezes porque meu booker mudou de agência, então eu vou atrás dele. E o que o booker faz? O que ele faz? O booker basicamente cuida da modelo naquele país. Por exemplo, eu falei Nova York porque em Nova York eu tenho uma agência, em Paris eu tenho uma agência, em Milão eu tenho uma agência, no Brasil eu tenho uma agência. Para quem não sabe, né, a modelo é agenciada por aquela agência, em cada país ela tem um representante, digamos assim, né? Porque, obviamente, aquela agência tem um contato com os clientes mais próximos, né, daquele país, enfim. E no Brasil eu sou da Way, que é o meu cunhado que me cuida, né? Que cuida de mim, que é o Anderson. Mas o booker tem essa função de cuidar da carreira da modelo, tanto de agendar as viagens, quanto cuidar dos trabalhos, dos cachês, dos clientes, do relacionamento. É a ponte, né? A ponte entre a modelo e o cliente. E essa ideia que acho que muitas pessoas tinham, eu com certeza tinha quando eu era mais nova, mas hoje em dia já não tenho mais por conhecer várias pessoas que trabalham com isso. Mas essa ideia do glamour, né? Essa ideia de que, se você desfila para uma marca ultra mega famosa, que tudo é glamour e que isso tudo foi uma ideia muito construída que não era real, ou que não é real ainda, né? Não é real. O que é real é na hora que tá na passarela, é extremamente glamouroso, sim. A roupa é muito cara, é muito bonita, a luz é muito bem feita, a maquiagem é muito bem feita, tudo é muito bonito. Mas assim, pensa, para uma modelo chegar num casting, por exemplo, quando eu fazia os castings, né? Eu andava de metrô em Nova York, de tênis, obviamente, né? Ou de bota, se tivesse muito frio. Mas para me apresentar para o cliente, eu chegava na porta dele, eu tirava um salto, tirava o casaco, penteava o cabelo, tipo, eu me apresentava glamurosa pro cliente naquela hora, mas tu olhava, tinha uma cadeira, na sala de espera era uma cadeira com um casaco jogado, um tênis cheio de neve ou barro, sei lá o que era, tipo, o dia que tava, entendeu? E o glamour era somente na hora de se apresentar para o cliente. Então, o mundo é realmente muito glamouroso, as coisas são caras, como eu falei, são bem feitas, tudo é muito bonito, a revista, tipo, é tudo muito bem cuidado, mas assim, pensa, para chegar naquele momento, ou para andar naquela passarela durante aquele 1 minuto, obviamente, tipo, todo um trabalho, dedicação, perrengue, acordar cedo, olheira, espinha. Tive uma época de muita espinha, que eu sofri muito, aliás. Então, tipo, eu fui uma adolescente, né, e uma jovem que cresceu na frente das câmeras e das passarelas, com muito glamour, mas também tendo uma vida normal de trabalho, de ganhos e perdas e frustrações e tudo mais, sabe? E isso mexia com a sua autoestima? Tipo, ou você acha que pelo fato de você ter tido uma criação, né, que pra mim eu tô projetando, tá? É o que me parece, porque... Mas assim, se você tem uma criação do jeito que você teve com a sua mãe, né, com as suas irmãs, uma coisa tão focada na sua família e vocês fazendo acontecer e tudo, isso você acha que ajuda na autoconfiança, né, para depois, ou mexe muito com a autoestima, você ter que estar na frente das câmeras e aí olhar para o seu corpo, para o seu rosto, para o seu cabelo? Você acha que isso mexeu com você? Eu acho que não importa a sua criação, a sua infância, nada te prepara para aquilo ali, para esse mercado, assim. Eu não tô falando nem para bem, nem para mal, mas estou falando que nada te prepara para crescer sendo julgado somente pela tua aparência, sabe? Assim, ou a tua aparência naquela temporada. Porque tem muito disso também. Por exemplo, sei lá, você abriu o desfile da marca essa temporada, né? Tipo, abrir o desfile, para quem não sabe, é a parte mais importante do desfile, né? A modelo, digamos, mais importante do desfile. Então, você abriu o desfile da marca e na temporada que vem, você simplesmente não ser bucada para a marca. Você não só não abrir o desfile, como não participar do desfile. Então, tipo,
você lida com muito, opa, e não é, hoje eu sou maduro o suficiente para enxergar, nossa, tipo, não era a cara daquela coleção e tá tudo certo, mas antes, não, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Será que é por causa da espinha? Porque eu tô mais isso, meu cabelo tá errado, ou tô mais gorda, ou tô mais magra, então, tipo, não tem como se preparar para esse julgamento, sabe? Mas é o que são os problemas, digamos assim, de todo mundo vai ter em qualquer lugar, assim, né? Em qualquer carreira você vai ter a parte boa, a parte ruim. Não estou dizendo que é pior, sabe? Do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que a minha criação dessa coisa de pé no chão me ajudou muito. Sim. Me ajudou muito porque eu vi muitas meninas se deslumbrando e já focando, nossa, tipo, meu Deus, vou ter aquilo. E isso não acontecendo e aí rolando uma frustração bizarra de afetar psicologicamente muito a pessoa, a menina. Então, eu acho que essa coisa até de eu sempre me colocar para baixo, digamos assim, como eu falei, que a gente sempre foi mais teen. Eu sempre falo que nas fotos dos fotógrafos importantes, quando era mais de uma modelo, eu nunca me colocava na frente da câmera, porque eu não ia gostar da ideia de ser colocada para trás. Então, eu sempre me colocava lá atrás e esperava o fotógrafo falar, vem mais para frente. Tipo, eu tinha essa coisa, porque eu já sabia que eu ia ficar muito frustrada se eu me colocasse à frente à câmera e ele falasse, Carol, vai mais pra trás. Tipo, sabe? Foi todo um cálculo que eu fazia na minha cabeça pra me proteger, eu acho, psicologicamente, sabe? Uhum. Então, eu fui arrumando, assim, estratégias, encontrando caminhos para sofrer menos, digamos assim, com essa... já sabendo que né, eu tava sozinha e eu tava eu por mim ali, né? Não podia ir pra casa chorar no colo da minha mãe, sabe? Sim. Tinha que pagar, o cartãozinho era caro pra pagar e chorar e ela ficar preocupada, então eu prefiro... Essa é outra coisa, né? Deixar os pais preocupados ao longo Total. Sem poder ter aquele consolo imediato e ainda ter aquela culpa de deixar a mãe preocupada, né? Total. Eu sempre preferi ficar na minha, chorar sozinha, engolir seco e seguir, assim. Nunca cheguei... Óbvio que se eu chegasse num ponto mais, né, sério, eu procuraria ajuda e tal, mas eu sempre consegui engolir seco, assim, sabe? Sim. E aí, como que foi pra você? Porque você saiu de casa cedo, então, como que foi a escola? Você parou a escola? Eu parei. Você parou a escola? Eu parei. E aí, como que isso foi pra você e pra sua família? Como que isso aconteceu, essa decisão? Então, eu até terminei, né, os anos do ensino médio, eu terminei à distância, eu consegui, mas não fiz faculdade, não fiz cursinho, não fiz vestibular, então foi uma coisa que na minha família... Você terminou o colegial, então, você terminou o colegial. Isso, tá bom. Isso. A minha irmã mais velha ela passou na faculdade federal, ela é geógrafa, né, e minha irmã do meio também passou na faculdade federal, ela é agrônoma, então, tipo, todas já muito certinhas com a sua carreira. Né, a sua carreira. E eu meio que, como eu comecei cedo, não tinha dado tempo de pensar o que eu faria, meio que foi indo, sabe? E aí minhas fichas estavam todas naquela carreira. Claro que minha mãe deixava sempre a porta muito aberta, falava, filha, tá difícil, se tiver ruim, volta pra casa, a gente aqui, eu tô aqui contigo, a gente tem, né, nossa comunidade, nossa família, nossas coisas, enfim, ela sempre deixou a porta muito aberta, então não era uma pressão de tipo, tudo ou nada, sabe? Mas como foi uma coisa muito natural, eu meio que entendi que aquilo ali era pra mim, sabe? E as coisas foram dando certo e eu não olhei pra trás, assim, sabe? Não penso, não me arrependo, não fico assim, e se eu tivesse? E se? A pior sensação é essa, né? Né? Tava vendo, eu não sei se acompanha, você conhece a Glennon Doyle, sabe quem que é? Não. Ela tem um podcast muito legal, ela é casada com a Abby Wambach, que é uma jogadora de futebol americana, ex-futebol americana. E ela fala muito dessa questão, tem no podcast que ela fala assim, ao invés de a gente ficar pensando no e se, é muito mais importante pensar no que está na nossa frente, né? Não é e se alguém falar isso, e se eu tivesse feito, e se... Mas é assim, o que eu tenho na minha frente e o que eu posso fazer com o que está na minha frente, né? E não com o que eu não posso controlar. Mas eu imagino que na sua carreira, por muito tempo, você deve ter tido pouco controle, né? Em termos assim, quem ia tomar a decisão de quem ia
te contratar. Não estava tanto na sua mão no começo, quanto agora, hoje em dia, você escolhe seus trabalhos, enfim, você tem muito mais, né? Eu imagino. Mas Sim. eu tô inventando isso? Não. Não, é exatamente assim. Hoje em dia eu tenho um controle maior. Aliás, eu sou uma pessoa extremamente controladora com tudo e com todos, assim, ao meu redor. Isso é bom, bom ou ruim para quem tá ao seu redor? Ruim. É o que é. Ruim para eles. É isso, é o que temos e assim, né? Tipo, hoje eu acho que eu já melhorei bastante. Mas eu sempre fui muito controladora com tudo, assim. E eu falo que eu não às vezes eu não consigo nem acreditar que eu consegui ficar tanto tempo lidando com essa incerteza do dia a dia, sabe? Porque eu ficava, nossa, ok, Nova York, amanhã era Miami, depois de amanhã era Los Angeles, depois de amanhã era muito, as coisas iam acontecendo, eu não me planejava, depois, logo que eu casei, eu fiz meio que eu recapitulei e me dei conta que eu nunca tinha tirado férias, assim, propositalmente para viajar, por exemplo. Eu não ia nem pros Hamptons eu ia, tipo, que é do lado, né, assim, eu não fazia nada, porque eu não planejava, porque a frustração de planejar e aí não rolar, era muito grande. Então, eu me protegia nesse sentido, sabe? E eu vivi... É que, claro, que eram coisas muito legais. Então, quando os trabalhos... Quando a carreira tá rolando, né? E os trabalhos são legais e você ganha bem, você trabalha com gente boa, gente legal, gente inspiradora, é muito legal. Então, assim, não é que eu tava vendendo almoço para comprar janta, não era um perrengue ruim, eram viagens e cansativas e tudo mais, mas era muito legal eu fazer o que eu fazia, eu consegui dar uma vida legal para minha mãe, né, trabalhar com gente assim, muito boa, falava, nossa, o melhor do business é esse, e eu trabalhar com esse, tipo, então era muito legal, sabe? Não tem como eu enxergar isso como uma... porque se essa instabilidade da carreira, falta de controle e tal, não tem como isso ser maior do que o que eu fiz de legal, sabe? O quanto foi legal. Mas era, assim, muito, muito doideira, assim. Principalmente no começo, que eu fazia os trabalhos bons, os ruins, os mais ou menos os ruins também, porque, né, inclusive desfile era tipo na casa da avó, que tinha, sei lá, 4 pessoas vendo. Tô falando, mas tipo, era isso. Tipo, sim. Tinha os incríveis, os Marc Jacobs e as Balenciagas da vida, mas também tinha a senhorinha do negocinho ali, que a gente fazia. Então, fazia tudo. Né? Porque na época da super exposição, quando é legal você se super expor, tem que fazer de tudo. Então, era extremamente cansativo, mas eu tava na pilha, né? Era uma adolescente que tava super curtindo o trabalho. Outra coisa que eu curtia era o trabalho. Eu não curtia o pós, os after parties, eu não curtia, eu não gostava disso. Eu gostava do trabalho, eu gostava da importância das revistas, eu gostava da importância dos desfiles, eu gostava dos hotéis legais, da comida gostosa, isso eu gostava. Não gostava... Eu não curtia o lado festeiro, assim, da carreira, das modelos, sabe? Entendi. Isso é bem interessante. E aí, porque você conhece o Fábio desde que você tinha 14 anos, é isso? Ele isso. tinha... 24. E aí, vocês casaram quando você tinha... 26. 26 Nossa. Eu tinha? 25 ou 26? 26. Nossa, eu amo. Aí tem um vídeo que uma vez você postou do casamento com a música, que é a música do Ben Harper, não é? Tocando. Gente, isso. até hoje eu me emociono. Olha aqui uma fã. Eu me declarando como fã, que assiste os Instagrams. E ele é fotógrafo, né? Sim, então, assim, você acha que é mais fácil você estar em indústrias, né, paralelas ou a mesma, às vezes, né? Estando em trabalhos até juntos, às vezes, para ele entender o que você faz, vocês se apoiarem? Você acha que teve essa vantagem na parceria? Total. Eu acho que não só por entender da moda e tal, mas pelas agendas, assim. A nossa agenda ajuda muito, porque pensa, sei lá, pra gente fazer qualquer coisa. Hoje, por exemplo, hoje é quarta-feira, né? E o Fábio tá em casa, entendeu? Ele foi levar as crianças na escola. Então, tipo, é uma facilidade enorme a gente fazer parte do mesmo negócio, assim. Mas pensando bem nessa coisa do entender também, porque às vezes quando você não, né, talvez se ele não fosse desse meio, ele não teria tanto, não saberia como o Beabá funciona, ficaria, sei lá, com algum, né, essa coisa da viagem e tudo mais, e vice-versa, mas eu acho que ajuda muito, ajuda na coisa de entender, sei lá, às vezes uma viagem dele, eu posso
né, antes da pandemia, eu sei lá, é um lugar legal, vamos levar as crianças, a gente vai 2 dias antes, a gente, né, a vida funciona de uma maneira um pouco mais leve, assim, sabe? E ajuda bastante. Uma das capas que eu mais lembro de você, agora eu acho que você fez com os dois, com o Bento e com o Benoit, mas tem uma que você estava amamentando, alguma capa? Foi com o Benoit Sim. ou com o Bento? Foi com o Benoit, foi pra Vogue Brasil, assim que ele tinha um mesinho quando a gente fotografou, que eu fotografei grávida, tipo, quase de 9 meses não, porque o Benoit veio de 35 semanas, então, tipo, 7 meses de barrigão, e depois quando o Benoit nasceu. E o Bento estava também, mas o Bento estava na contracapa. Na contracapa, eu lembro. O Benoit, eu estava amamentando, e o Bento, como ele não quis aparecer, ele quis ficar só com a cabecinha de costas, aparece só a cabecinha ruiva dele, assim, coisa mais fofa. Mas eu já tinha ido para as fotos com essa, eu falei, gente, para a equipe, né, ó, o Bento tá com 2 anos agora, tipo, vai fazer 3 aninhos, se ele não quiser participar, ele não vai participar, tipo, ele foi junto e daí ele não quis, realmente, ele só deitou no meu colo de costas e a gente fez a foto assim. Não, é maravilhosa. E quando você ficou grávida do Bento primeiro, você pensou no impacto que isso ia ter na sua carreira? Porque muito das fotos, né? E você tem até um perfil que quando eu vejo suas fotos, eu não sei como você consegue aquela posição daquele clique. Tipo, é o braço, a perna, tipo um mega alongamento, um lance assim que eu falei, gente, se eu fizesse aquilo, eu quebrava a minha coluna. Então, assim, você pensou assim, o que é para uma modelo, né, que tanto é dessa parte visual do seu corpo ser um instrumento, né, muitas vezes em como você articula e tudo, o que se ficar grávida, ter bebê, tudo isso, como que você pensou, como que isso vai influenciar a minha carreira? Ou você falou, não importa, o que importa para mim enfim, vou continuar a minha vida. Então, Gabi, olha, eu sou tão, eu calculo tanto na minha cabeça que mesmo isso, quando eu casei e tive filho, eu lembro que eu pensava assim, trabalhei com tal pessoa assim, fiz tal revista assim, tipo, eu meio que queria ter feito tudo o que eu queria ter feito antes, porque eu não queria viver com essa pressão de ter que trabalhar, ou ter que dar certo, ou ter que emagrecer, ou ter que fazer. Então, eu quis me livrar, tipo assim, eu fiz tudo que eu queria fazer, eu tava com uma vida legal, tava com. Já tinha a minha. Né, tava financeiramente bem também. Então, quando a gente decidiu ter filho, eu decidi ter filho. Foi no intuito de que, se não rolar depois, ok, sabe assim? Então, eu não queria ter essa pressão, nem para mim, nem para o bebê, nem para a família, nem para ninguém, que, ai, nossa, me arrependo porque eu deveria ter feito mais, sabe? E acabou super rolando ainda mais. Eu fiz ainda mais coisas depois que o Bento nasceu, assim. Eu amamentei, né? Fiquei quietinha uns 8 meses, eu acho. E aí eu pensei, vou para a primeira viagem. Tá, fui. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei em Nova York, depois de ser mãe, sem o Bento, né, com aquela coisa de tirar o leite e tal, eu falei assim, vai ser foram 48 horas que eu fiquei. Cheguei, dormi uma noite e a outra noite já dormi no avião para voltar. Mas eu lembro que eu cheguei com a sensação, falei, meu Deus, eu amo isso de novo, tipo, tá legal aqui, sabe? Obviamente com muita saudade do bebê e tudo mais, mas aquela viagem foi um grande marco para mim, porque eu lembro que eu andando na rua pensava, meu Deus, sou casada, sou mãe, e tô aqui para fazer um trabalho que me chamaram, que pagaram a minha passagem, porque tem isso depois, que quando eu comecei a morar no Brasil, os meus clientes americanos têm que pagar minha passagem para eu ir, né? Então, tipo, obviamente que eles podem escolher uma modelo que já mora lá, ou arcar com o gasto todo, que é levar uma modelo que mora no Brasil, enfim. Então, nossa, foi muito legal, assim. E eu deu muito certo depois das crianças ainda, sabe? Obviamente até a pandemia, né? Mas, porque desde a pandemia eu nunca mais viajei para fora do Brasil. Sim. Mas deu muito certo, então eu me senti bem realizada, assim, sabe? Tipo, não romantizando, porque não é nem um pouco fácil, né? Tipo, tem muita, como tu sabe, tipo, a maternidade não é um mar de rosas, mas eu me senti muito bem e muito completa, assim, sabe? Podendo trabalhar, podendo ser mãe, sabe? E como que foi pra você essa questão de, como você falou, né? A maternidade não é esse mar de rosas, e às vezes as pessoas romantizam isso no Instagram, né, ou nisso, e isso afeta muito quem consome, né, e fala, poxa, eu não tô conseguindo fazer isso. Quais são mitos que, quando você se tornou mãe, que às vezes, porque às vezes eu olho uns Instagrams e eu falo, não pode ser verdade isso. Agora eu silencio, Gabi, eu silenciei tanta gente, porque é uma cobrança que a gente tem dessas vidas, né,
essa coisa, e às vezes, sabe o que eu sinto? Às vezes tem até um perrengue meio fake quase. Não um perrengue fake, mas quase assim, tipo, não é fácil, mas é porque assim, é muito difícil você, tipo, faz o difícil que não é o difícil. Sim. Sabe assim, não sei se tu tá me entendendo, mas assim, total. Eu, por exemplo, psicologicamente, é muito difícil lidar com as coisas das crianças. Por exemplo, qualquer coisa, tipo, qualquer porém, ou qualquer, por exemplo, meu filho mais velho faz terapia, então tipo, qualquer coisa que aconteça com eles, ou com a gente, ou com a casa, ou com, tanto que eu falo que eu não acho que eu vou dar conta de ter outro filho. A gente meio que já decidiu 80% que a gente não vai ter um terceiro filho, porque eu psicologicamente acho muito difícil. Eu não sou de boa, eu acho que e assim, cada vez mais com os anos, com os meses passando, vem vindo a responsabilidade, o peso da responsabilidade de criar duas crianças, ou, né, colocar seres humanos que vão para A ou vão para B, vão fazer o bem ou não vão fazer o bem. Tipo, eu não lido tão bem com essa incerteza do futuro, sabe? Tanto do que o mundo vai oferecer para eles, tanto de o que eles vão ser para o mundo, sabe? Então, é muito louco, assim, essa coisa de dividir com as pessoas, né, o dia a dia e tal. Eu não divido tanto assim quanto eu gostaria. Até gostaria de dividir mais. Hoje em dia, principalmente nos últimos meses, minha vida meio que deu uma reviravolta, assim, acho que de todo mundo, né, de certa maneira, obviamente, mas tive muitas perdas, então estou dividindo menos a minha vida, meu dia a dia, mas é difícil você ver o dia a dia das pessoas sabendo que o seu dia a dia é parecido, mas não é tão bom quanto, né? Eu acho que tem muito isso, assim. Então, hoje em dia eu tento ser eu mesma o quanto eu posso, né? O máximo que eu posso, e na hora de consumir também, porque eu acho que o que a gente consome, quem a gente consome, diz respeito muito a... Porque assim, ó, eu me pegava, às vezes, vendo coisas e assistindo coisas, assim, e quando eu desligava, minha cara fechava. Porque assim, eu pensava, nossa, mas que legal, e aqui não é tão legal, tipo, ou isso não é tão legal. E eu pensei, não, tô consumindo errado, tô fazendo errado, tá tudo errado. Silenciei muita gente, parei de ser de consumir dessa maneira esses tipos de contas, sabe? Hoje em dia, eu uso o Instagram pro que eu amava, e revista, por exemplo. Eu gosto de ver imagens bonitas, tanto de arquitetura, quanto de roupa, quanto de paisagem, louça. Tipo, eu procuro consumir mais coisas do que pessoas. A não ser gente que eu goste muito, tenho uma intimidade, e pessoas que eu quero saber como é que tá a vida, enfim. Mas eu não sou mais uma consumidora de lifestyle alheio. Sim, entende? Total. Nossa, eu acho isso me fez fantástico. Eu acho que um dos motivos que eu me conecto muito com o seu conteúdo e como você funciona é exatamente isso que você falou. Acho tão importante que você falou de se conhecer e falar, olha, esse é o tipo de mãe que eu sou. É assim que eu sou como pessoa, que eu também acho, assim, eu não conseguiria ter terceiro filho também, já. Eu fechei essa fábrica porque eu falo pro Alex, olha o tanto que eu me estresso com essa criança indo pra primeira série na escola. Veja o caco que eu fico se alguma coisa acontece com essa criança. Qualquer bilhete, qualquer coisa que dá errado, ou que dá errado não, mas faz parte da vida. Eu penso, meu Deus, faz parte da vida e eu não tô lidando, não tá rolando. Eu falei, veja a situação que eu me encontro, ansiedade, não consigo dormir, eu fico repensando, pra que eu vou me torturar mais? E torturar outras crianças que vão nascer. Total! Eu penso e ele, assim, né? O marido, porque assim, como é que a pessoa sobrevive a esse caco? Tipo, não existe, gente, não existe. Eu penso assim, pelo bem de todo mundo, sabe? Porque eu realmente também eu me enxergo, às vezes eu falo, olha o que eu sou, olha o que eu me tornei, tipo, sei lá, literalmente, tipo, sabe, num canto, jogada no chão, tipo, total, assim, derrotada. Gente, eu me vejo muito derrotada, tá? Eu assim, todo dia uma mini derrota, tipo assim, um drama pessoal, daí
eu já levo um negócio. O Fábio me traz muito pra realidade, né, coitado? Ele, assim, ele me equilibra num grau. Ele é Libra com Libra, né? A Mica vai gostar dessa parte. Vai adorar. Vai. E eu sou canceriana com Áries. Então, eu sou uma pessoa um pouco engraçadinha, né? Digamos assim, pra não falar problemática. Então, eu sou uma pessoa que o Fábio tem que muito me trazer pra real, porque eu fantasio coisas bizarras, assim, sabe? A meu respeito, a respeito das crianças e ciência. Aí eu tenho que ouvir mais o podcast lá depois me passa o nome certinho. Sim, que é o que está na nossa frente, mas eu também, eu sou Capricórnio com Áries, então eu sei o seu Áries aí, o que faz com a gente, mas eu acho que isso é muito, e você acha que, por exemplo, eu acho que durante a pandemia com o Covid, se o Covid mostrou alguma coisa, né, e mostrou muita coisa, eu acho que primeiro essa questão do controle meio que jogou pro ar, tudo que eu achava que eu podia, né, controlar, mas também eu acho que me deu um foco mais, assim, realmente entender o que eu sou, os meus limites e onde eu posso trabalhar para melhorar, mas eu acho que me deu muito isso. Como que foi o impacto da pandemia para sua vivência familiar, assim, você com seus filhos, com o Fábio? Eu acho que teve muito isso também, desse entendimento maior eu acho que em relação às personalidades dos meus filhos também, sabe? Porque entender que filho não é um filho, tipo, ali a caixa do filho, é tipo a caixa do filho Bento, do Benoit, do Jack e do Noah, tipo, são cabeças diferentes. Eu acho que eu consegui um pouco me aprofundar com as nossas relações, sabe? Principalmente nos 8 primeiros meses que a gente ficou sem ninguém, absolutamente ninguém, tipo, né, só nós dois e homeschool, e era isso, tipo, se você for pensar com as nossas carreiras, era muito difícil ficar muito tempo, todos os 4, né, juntos. Então, acho que a gente conseguiu se aprofundar entre nós, assim, nas nossas relações e nos nossos problemas também, digamos assim, sabe? Nos nossos perrengues individuais, assim. Eu tentei fazer algumas coisas, eu fiz alguns cursos de maternidade, de dicas, de coisas que eu achei que foram extremamente ricos para mim, assim, de estudar um pouquinho mais o cérebro da criança, como funciona, como que, sabe, tipo, coisas um pouco mais profundas, assim, que antes eu empurrava muito com a barriga, sabe? Isso eu digo antes porque daí a gente já começa a entender né, que o mundo inteiro já estava perdendo muita gente, então a gente meio que o nosso psicológico ficava, eu terceirizei muitas dores, assim, né, tipo, nos primeiros meses, todo mundo, né, vendo todas aquelas pessoas morrendo e todo mundo sofrendo, aquelas famílias e tudo mais. E aí, quando bateu na minha porta, quando, tipo, eu tive perdas dentro da minha casa, sabe, aí que o negócio deu uma reviravolta, assim, muito, muito grande, sabe? Minha sogra ficou entubada, o marido dela também ficou entubado e faleceu, então, tipo, o vovô das crianças, sabe? Tipo, bateu na minha porta, entrou na minha porta, sentou na minha sala, tipo, o Covid, sabe? Então, eu acho que também acho que todo mundo foi extremamente afetado, né? Mas eu acho que quem perdeu gente muito próxima tem outra visão de quem que o conhecido perdeu alguém, sabe? Então é muito louco como eu, né, até ontem no meu aniversário refletindo, eu falei, gente, a gente já estava na pandemia no meu aniversário de 33, mas eu me sinto totalmente diferente esse ano, assim, sabe? Tipo, a gente já estava vivendo aquilo, mas hoje eu já sou outra pessoa, totalmente diferente, assim, em relação a tudo, assim, a minha casa, a minha família, as pessoas, ao dinheiro, ao trabalho, a tudo, sabe? E como que você explicaria qual que é essa diferença principal entre ano passado e esse? Eu acho que a grande mudança, assim, a diferença, eu acho que eu tô mais, como é que eu posso dizer, de uma maneira que não soe... eu acho que eu tô mais... Acho que a gente amadurece, né, com os anos, a gente faz calos e feridas e tal. Eu acho que eu tô mais calejada, sabe? Mais sofrida, assim. E eu acho que, inclusive, tipo, o que vai ser preciso para curar e para amenizar essas dores, eu ainda estou encontrando, sabe? Então eu estou vulnerável. Eu acho que de um ano para cá, né, obviamente, como eu falei, a gente já estava na pandemia,
já estava vivendo coisas muito difíceis, né? O mundo estava vivendo, mas esse ano eu ainda não achei eu não achei os caminhos ainda para sair e me curar de coisas que aconteceram, sabe? De perdas que eu vivi e tô vivendo, sabe? Isso é muito poderoso, essa ideia, né? De que você tá falando de se sentir sofrida. Eu acho que essa maneira que você explicou é algo que muitas pessoas vão se identificar, né? Nessa sensação de como que a gente explica uma vivência dolorida, né? Ao longo do tempo e como que a gente explica como que isso afeta como a gente se relaciona, como você falou, né? Com financeiro, com pessoas, com trabalho, porque tudo isso muda. E Gabi, tem outra coisa que eu acho que tem muito... As coisas, as dores, os problemas têm começo, meio e fim, né? Só que os problemas e as dores, nesses casos, eu acho, meu e de muita gente... não tem fim, então você aprende a ir a passar ao redor daquilo, sabe? Tipo, e conviver com aquilo, eu acho. Eu estava falando que a pandemia trouxe uma porcentagem de tristeza pra gente, uma porcentagem fixa, que daí a gente aumenta e diminui, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai talvez perdendo mais gente, ou alguma coisa acontece de ruim na nossa vida, né, e aí depois volta, mas volta para uma porcentagem fixa de tristeza, e eu acho isso muito, muito grande, porque tipo, eu não vivia com uma porcentagem de tristeza, eu tive perdas, eu perdi meu pai, eu perdi uma tia muito próxima, perdi muita gente, mas eu acho que tudo que aconteceu e as dores alheias também nos fixaram com uma porcentagem de tristeza fixa, sabe? Sei lá, a gente agora tem isso, convive com isso e, obviamente, né, se Deus quiser, vai conseguir contornar e buscar outras coisas, mas tem uma coisa fixa ali que não vai mais embora, sabe? Gente, isso assim, é muito, muito esclarecedor o jeito que você colocou essa ideia do fixo. Eu não conseguia colocar o dedo no que era, sabe? Essa sensação. Eu tentava explicar uma nuvem negra que sempre está, mas eu falei, também não é assim que eu quero representar. Ficava pensando no que é essa qualidade da tristeza que fica, né? E que aí transforma. Né, também. E aqui, tipo, eu fico pensando, né, a gente tá num momento diferente nos Estados Unidos do que no Brasil, o jeito, né, que a pandemia tá se alastrando e tudo isso, e eu sempre falo, a gente tá tendo que se reconectar com uma nova maneira de viver, que para sempre vai mudar, né, não vai ser mais a mesma, não é volta ao normal, mas é tentar, exatamente como você descreveu, ao redor, ou passar por, ou, né, tipo... Sim, conviver com aquilo, né? E tem um livro que eu leio para os meninos, não lembro quando você morava aqui, que chama We're Going on a Bear Hunt, que é Nós Vamos Caçar um Urso, não sei se você lembra. Eu já ouvi falar desse livro, acho que eles até, o Bento teve esse livro, estudou ano passado esse livro, porque uma graça. Dá uma sequência e tal, e uma das coisas que o livro repete a cada página você não pode ir por cima, você não pode ir por baixo. You can't go under, Você tem que passar por dentro, né? You can't go over it, you can't... Até arrepiei aqui, gente, é verdade. You have to go through it, né? Tipo, eu li muito esse livro com os meninos durante a pandemia. E eu acho que eu lia e eu chorava lendo. E eles assim, total. Não tô entendendo que você tá chorando por causa do livro. E eu acho que essa questão de como que a gente aprende a passar por coisa que a gente não quis, não tentou, não queria para ninguém, né? Não, mas exatamente. Tem que passar por esse negócio. Não vai sair. Não vai sair. E o que você... como que você explica isso para as crianças, assim, em termos de perdas? Você encontrou maneiras de conversar com eles sobre isso? Então, é muito louco, né? Porque a criança, ela tem uma resiliência que a gente perde. Quando a gente conversa, e eu fui conversando sobre as perdas que a gente teve e que impactaram eles, né? Eles falam com muita doçura disso. E é tipo, é muito bonito, porque eu não entendo onde que a gente perdeu de lidar com isso, porque inconscientemente, eles já sabem que o mundo espera eles, e muita coisa ainda espera eles, e muita gente ainda espera eles. Então, eu acho que eles têm uma facilidade até de ensinar, sabe, assim? Eles me ensinaram, assim, quando a gente foi sentar para conversar, né, das coisas que estava acontecendo, e tipo, eles estão lá com a máscara deles, imagina, 5 e 7 anos, e vivendo e lidando, e eu acho que eles vão muito bem, assim, sabe? Porque eu acho que realmente o ser humano, quando nasce, quando
tá no começo da vida tem uma facilidade para se moldar, sabe? Sim. Que a gente perde com o pra tempo, imaginar, né? Eles têm uma imaginação que a gente vai perdendo, a gente vai ficando mais pessimista, enfim, vai enchendo outra… Total. E eu sei que a gente está quase aqui no final do tempo, mas eu queria te perguntar, o que você sente falta de morar nos Estados Unidos? Se você sente falta de alguma coisa, porque pode ser que você fale, eu não sinto falta de nada, porque você mora num lugar paradisíaco aí, eu amo ver sua casa, praia, tudo. Eu amo morar aqui, Gabi, mas eu sinto… eu não sei também se eu conseguiria viver com as crianças no frio de Nova York. O frio eu não sinto falta, o frio, aqueles casacos, o ranho, não dá. Para mim, assim, era bizarramente, assim, impossível lidar. Mas eu sinto falta de morar na cidade, assim, né? Naquele fervo e, assim, sei lá, acordar muito cedo, tá de pijama, só colocar aquela bota horrorosa, um casaco por cima e sair comprar um café e voltar. Tipo, não é a mesma coisa. Primeiro que, assim… Todo mundo… Aqui você não pode se vestir como se você se veste aí, né? Eu amava me vestir muito, muito louca, assim. Tipo, eu já vivia numa pandemia… Eu já vivia no look pandemia. 2009 eu tava no look pandemia. Era meu moletom, minha Ugg, um casacão e meu Starbucks, entendeu? Tipo, eu sinto falta dessa coisa… Eu sinto falta de… Sei lá… acordar, ou tá voltando de casa, sei lá, voltando da casa de uma amiga, 1h e passar na DL, pegar um negocinho, porque tá aberto, porque tu pode fazer um mercado, pode fazer sua compra na rua e voltar, sabe? Eu acho que isso eu sinto falta dessa praticidade, espontaneidade, né? Espontaneidade e das pessoas na rua. Eu sempre fui muito fascinada com a rua em Nova York, em todos os sentidos, assim. No jeito de se vestir, no jeito de se comportar, no jeito de lidar. Eu gosto muito do estilo, assim, sabe? Você é muito feliz sozinho, né? Você é muito feliz sozinho na cidade de Nova York. Eu almoçava sozinha, eu jantava sozinha, eu morei sozinha antes de casar muitos anos. Eu me virava muito bem sozinha. Eu gostava dessa coisa de poder… de ninguém te julgar, sabe? Sim. Por você estar sozinho. É uma mobilidade, né? Tem uma mobilidade Total. Que é diferente mesmo. Eu sempre penso assim, morando em São Paulo e Nova York, para mim tinha uma diferença muito grande de segurança, né? De poder Total. ir e vir para mulheres sozinhas, morando sozinha, tudo isso. Eu sempre senti isso. Mas eu entendo essa questão. Agora morando em Boston, aqui com os meninos no frio, é uma tortura. Amor, o ranho congela, existe. Mas olha, vocês têm que vir pra cá, quando a pandemia amenizar, vocês têm que vir pra cá, porque a gente tem que juntar esses 4 meninos. A gente tem que juntar, no calorzinho, amor, no calorzinho. Eu já vi, eu amo a tua casa, aquelas casas bem de filme, eu vou pra tua casa, assim, eu quero te visitar, vou levar as crianças. Não, total. Eu acho que eles iam muito. Total, eu tenho uma imagem que eles iam total se entender, porque eu acho que as personalidades são bem complementares. Eu acho que os 4 têm mães super, assim, modernas e… Assim, a nossa vibe é muito parecida, então eu acho que nossa, parece… É exatamente como eu cresci também. Total. Ai, seria lindo. Ia amar juntar eles, Gabi. Não, mas eu amei o nosso papo, queria poder… Também amei muito. Continuar batendo esse papo e eu acho que a gente tem que conversar mais, especialmente eu acho que tem tanta coisa que você vive, que você é tão sincera sobre, que eu acho que pode ajudar tanta gente, né, como você fala, essa questão mesmo de terapia, de tentar autoconhecimento, entender, fazer curso. Eu nem tinha pensado que eu deveria também ter feito uns cursos de maternidade. Vou lá procurar. Não, mas esquece, não foi tipo assim, foi… mas eu acho legal, mas eu acho que é uma coisa que às vezes… nada, mas… Não, mas eu acho que assim, às vezes porque depois que a gente é mãe, a gente também… Eu tenho uma sensação, especialmente depois do segundo, que eu meio que falo, não, vai, agora já tem esse jeito e vamos que vamos. No primeiro eu tinha muito mais insegurança. E tudo tem jeito. E tudo tem jeito, gente. Eu lembro que até coisas que eu lia e aprendi, tipo… que a gente se tortura mesmo, tipo, por que a vida do meu filho não é assim? Por que eu não me planejei? Mas a partir do hoje, tu pode se planejar. Mesmo que tenha dado tudo errado, hoje pode ser o dia 1 de alguma coisa que vai ser muito legal, entendeu? Então dá tempo, tudo dá tempo ainda, sabe? Sim. E especialmente pra eles, né? Porque às vezes eu me pego, assim, às vezes eu vejo o Jack falando, eu falo, poxa, é assim que eu falo. Ele tá falando, tipo, olha como eles absorvem isso. Muito. E será que é porque eu tô com a cabeça quente, eu tô sendo grosseira? E aí eles repetem isso, então assim, eles são um espelho
né? Total. Eu falo assim, Fábio, nossa, o Bento tá tão ríspido ultimamente, meu Deus, por quê? Aí ele fala, por quê? Olha pra gente. Olha pra gente, olha o jeito que a gente tá latindo um pro outro. Latindo! Total! E aí, quer que a criança fale doce? Não, né? Tipo, não, a gente é muito espelho. Só que dá tempo. Só que a gente não pode se torturar, essa é a mensagem, sabe? Exatamente. E a gente tá fazendo o melhor que a gente pode, né, também. Exato. A gente tá dando o nosso melhor. Não, mas eu amei, Carol. E eu amo ver você. Eu amei muito também. E eu amo ver você nas revistas, em tudo que você faz, porque é como, eu acho que você não só como modelo, é modelo mesmo, assim, de pessoa, sabe? Assim, eu acho que obrigada. É uma coisa, eu tenho orgulho de você brasileira, desbravando gente, a gente tem orgulho de Gabi, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu amo acompanhar você, acompanhar a Mica, a Carol, carismática. Eu amo a família de vocês. A sua mãe, pelo amor de Deus, que pessoa sábia. Nossa, eu sou muito fã de vocês também. Mas é recíproco. Então, vocês são maravilhosas. Combinado que a gente vai falar mais vezes, então. Super combinado. Tá bom, adorei. Amei. Beijo, gente. Fábio. Esse podcast é um sucesso, né, gente? Me senti honrada, sério, de verdade. Obrigada. Mas deu tudo certo agora. Deu tudo certo, Fábio? Confirma pra gente. Pessoal, esse foi meu papo com a Carol. Ela é de uma generosidade, humildade, presença de espírito, dá vontade de ficar do lado dela, tipo, ser melhor amiga, tomara que ela me adote. Mas eu gostei muito do meu papo com ela, espero que vocês tenham gostado, achei muito iluminador, achei muito importante em vários quesitos também. Especialmente nessa questão de relacionamento com família e o que a gente aprendeu durante o Covid, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês na semana que vem. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast. Deixem seu feedback. Também mandem um e-mail pra gente, umaestrangeirapodcast@gmail.com. Tá bom? Fiquem bem, gente. Até semana que vem. Um beijo! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.